pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Tribunal do Júri, esse tema que tanto instiga vocês e desperta curiosidade. Nós começamos na semana passada a tratar de pontos importantes do Tribunal do Júri, em relação a princípios do Tribunal do Júri, em relação a uma origem histórica do Tribunal do Júri, os crimes que são de competência de julgamento do Tribunal do Júri, e vimos também a primeira fase desse procedimento bifásico. Então, vocês sabem que o Tribunal do Júri é um procedimento bifásico, e a primeira fase do Tribunal do Júri, que fica a cargo lá do juiz singular, com competência para tal, juiz da vara criminal. Essa primeira fase que é um juízo de admissibilidade da acusação, tá? Judicium accusationis. Agora a gente vai trabalhar a segunda fase do Tribunal do Júri, que é a chamada Judicium Causae. Causae, C-A-U-S-A-E. Causae, Judicium Causae. Então, essa segunda fase do procedimento bifásico do júri é aquela fase que mais desperta a curiosidade de vocês e o interesse, porque é exatamente a sessão em plenário, tá? E é esse momento que nós vamos tratar aqui hoje. São quase 100 artigos. Eu não vou conseguir passar por todos e não vou ler os artigos, tá? Então façam essa leitura depois vocês, aí na continuação, né, do aprendizado de vocês, mas a gente vai passar pelos principais pontos que tocam essa segunda fase do julgamento, que é o julgamento em plenário, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala dessa segunda fase do procedimento bifásico, a primeira coisa que vocês têm que lembrar, que inclusive foi o último momento, foi o fecho da última aula, que foi a primeira fase do júri. Ao final da primeira fase do júri, então bifásico, ao final da primeira fase do júri, o juiz lá da vara criminal, o juiz singular, ele não sentencia com condenação ou absolvição. Não aquela condenação ou absolvição que nós conhecemos para crimes que não são de competência do júri. O que o juiz faz? Ele pode ter 4 decisões, tá? 4 decisões: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. É claro que a absolvição sumária ela tem natureza de sentença, mas quando a gente fala aqui em segunda fase do júri, a segunda fase do júri, do julgamento em plenário, ela só acontece quando eu tenho um tipo dessas 4 decisões, quando eu tenho uma dessas 4 decisões, que é qual? A pronúncia. Então, quando eu tenho a decisão de pronúncia, é que eu tenho o réu sendo levado à segunda fase do seu julgamento, que vai ser o julgamento em plenário, onde ele será julgado pelo conselho de sentença para ser condenado ou absolvido. Porque é o conselho de sentença que faz julgamento de mérito, do mérito da causa. Por isso que essa segunda fase se chama Judicium Causae, porque eu tenho o julgamento do mérito da causa, tá? Bom, uma vez que o juiz singular, né, fez o juízo de admissibilidade positivo da acusação, dizendo a prova da materialidade do crime. Prova da materialidade significa existiu esse homicídio e há indícios suficientes de autoria, pronuncio o réu, encaminho ele para julgamento em plenário. Essa decisão de pronúncia, ela não tem caráter de sentença, né, porque não põe fim ao processo. Ela é uma decisão chamada decisão interlocutória, mista, não terminativa. Não terminativa porque ela não põe fim ao processo, ela encaminha o acusado para o julgamento em plenário. O artigo 422 e 423 do CPP dizem que nesse momento posterior à pronúncia, o juiz vai intimar as partes, acusação e defesa, para indicarem testemunhas em até 5 dias. As testemunhas que serão ouvidas em plenário, tá? Lembrando que são 5 testemunhas ouvidas em plenário. Tudo bem? O 423 diz que ordenadas diligências pelo juiz para sanar quaisquer tipos de nulidade, né, nesse meio do caminho, o juiz vai designar data para a sessão do julgamento em plenário. Tudo bem? Em data anterior à data do julgamento em plenário, vão ser sorteados dentre os nomes constantes na lista anual. Então, a gente tem uma lista anual de jurados.
Isso está nos artigos 425, 432, 433. Desta lista anual de jurados, em momento anterior, né, em data anterior ao julgamento em plenário, vão ser convocados, sorteados 25 jurados, tá? Desses 25 jurados, para que a sessão, a data da sessão do julgamento em plenário, para que ela seja instalada, eu preciso ter desses 25 um número mínimo de 15 presentes. Então, se eu não tiver 15 jurados presentes, a sessão não pode ser instalada. Se ela for, vai ser nula. Vocês vão poder arguir a nulidade, tá? Nulidade absoluta. Então, para que seja instalada a sessão de julgamento na segunda fase, eu preciso que dos 25 convocados, pelo menos 15 estejam presentes. Por quê? Porque vocês sabem que o conselho de sentença é composto por 7 jurados. Só que desses 7 jurados, daqueles 15 mínimo, para ter a presença mínima dos 15, eu tenho que ter a presença mínima dos 15 porque as partes, acusação e defesa, podem fazer recusas imotivadas. Não precisa motivar. Faz recusa imotivada. A depender, gente, tem que ter aquele timing, né? Tem que ter aquele timing de saber, putz, isso aqui é melhor para mim, acusação ou defesa, que tenha mais homem ou mais mulher no conselho de sentença, tá? Então, daqueles 15, cada parte, acusação e defesa, pode imotivadamente recusar até 3 testemunhas, tá? Recusar até 3 testemunhas. Então, se eu tiver só 14 presentes, eu já não vou ter essas 3 recusas imotivadas constantes lá no Código de Processo Penal, por isso que vai ser nula se for instalada a sessão de julgamento. Tá? Então, 25 convocados dentro da lista anual, 15 mínimo, quórum mínimo para ser instalada a sessão de julgamento, 3 recusas para cada lado, até que eu tenha a composição do conselho de sentença com 7 jurados. Atenção, se for uma recusa motivada, ou seja, proveniente de alegação de suspeição, não tem limite, tá? Não tem limite. Acontece que se o número de recusas inviabilizar o julgamento, aí eu tenho estorno de urna, porque eu não posso ter o julgamento, tá? E se ele acontecer, vai ser nulo. Então, recusas motivadas não tem limite, são casos de alegação de suspeição. Mas se as recusas motivadas mais imotivadas inviabilizar o julgamento, tem estorno de urna. E aí vai ter que ser redesignada uma nova data. Observação: o STJ já decidiu que em caso de mais de um réu, cada um tenha direito às suas 3 recusas imotivadas. Tá? Então, decisão do STJ, se houver mais de um réu, cada um deve ter o direito às suas 3 recusas imotivadas, sob pena de violação do quê? Da plenitude de defesa. Tá? Violação à plenitude de defesa. STJ já decidiu nesse sentido. Muito bem. Tudo certinho, 15 jurados mínimo, cada um recusou, foi viabilizada a instalação da sessão de julgamento, instalação da sessão de julgamento. Artigo 472, eu tenho aqui o compromisso dos jurados, né, presidido pelo juiz. Então, eu tenho a presidência da sessão em plenário por um juiz togado, um juiz de direito, que preside. Quem decide, os juízes de fato, são os jurados, o conselho de sentença. Esses jurados, então, eles fazem um compromisso, uma vez que eles são juízes de fato, né, que vão decidir por condenar ou absolver o acusado. Então, é nesse momento que o juiz togado, presidente da sessão, faz a exortação, aquele texto de exortação, né, o compromisso dos jurados, que eu vou ler para vocês, se vocês conhecem, se já assistiram o júri. Está lá no artigo 472. Formado o conselho de sentença, o presidente, né, juiz-presidente, levantando-se, e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim prometo. Então, aqui a gente tem o juiz chamando nominalmente cada um dos jurados. É interessante que cada uma das partes faça ali as suas anotações pessoais com o nome de cada um dos jurados, né? Para no momento
dos seus debates, você se dirigir ao jurado nominalmente, chamando-o pelo nome, tá bom? Isso é uma estratégia que a gente utiliza. Bom, o juiz presidente, então, após esse compromisso, essa exortação, ele faz a entrega de peças aos jurados, tá? Entrega de peças da decisão de pronúncia e demais peças que se façam relevantes, tá? Decisão de pronúncia e demais peças que se façam relevantes. Artigo 473, início da instrução em plenário. Início da instrução em plenário. Lembra que o juiz, logo após a pronúncia, o juiz singular, logo após a pronúncia do juiz singular, há intimação das partes para apresentarem testemunhas? São 5 para cada parte. Então, aqui o que a gente tem? A instrução em plenário com a oitiva sempre da vítima. Claro que se eu tiver uma vítima, no caso for na tentativa de homicídio, por exemplo. Tá? Primeiro ouve a vítima, depois ouve as testemunhas, acusação e defesa. As testemunhas, quem faz perguntas, questionamentos às testemunhas, são as partes diretamente. Então, as partes questionam as testemunhas de forma direta. Se os jurados quiserem fazer alguma questão, alguma pergunta, eles fazem isso por intermédio do juiz presidente. Os jurados não fazem questionamentos diretamente às testemunhas. Aí eu posso ter acariação, eu posso ter reconhecimento de pessoas em coisa em plenário, eu posso ter oitiva de peritos, assistentes técnicos, etc. Tudo isso a gente aprende lá em processo, a gente aprende, então, vocês aprendem comigo em processo penal. Essa ordem do julgamento, né? A gente tem como última pessoa a ser ouvida na instrução em plenário a mesma ordem que se dá na audiência de instrução e julgamento de crimes não dolosos contra a vida, que é o réu. Então, vítima, testemunhas, peritos, assistente técnico, por último o réu, porque isso garante a plenitude de defesa dele, tá? Que ele possa se defender de tudo que foi dito antes sobre os fatos e sobre ele. Então, o interrogatório do réu é o último ato da instrução em plenário. As partes fazem perguntas ao réu diretamente, os jurados fazem perguntas ao réu, caso queiram, por intermédio do juiz. Parênteses. Pode o réu estar usando algemas no julgamento plenário? Questão. Pode o réu estar usando algemas no julgamento em plenário? Gente, é proibido o uso de algemas em julgamento em plenário, porque isso sugestiona os jurados, tá? Isso rompe com o direito dele à sua plenitude de defesa. Se em caso excepcional, então é exceção, em caso excepcional como medida excepcional, for requisitado o uso de algemas, o juiz deve fundamentar essa necessidade. Tá? A gente não pode banalizar, porque isso o uso de algemas em plenário é proibido. Debates orais. Chegou o momento dos debates orais. As partes vão debater. O que a gente tem? Primeiro fala a acusação. Depois fala a defesa. Réplica da acusação, tréplica da defesa. Primeiro fala a acusação. A acusação fala por 1h30, 1h30 minutos. Se eu tenho mais de um réu, 2h30. Logo depois fala a defesa. A defesa vai ter mais 1h30 para falar. Se tiver mais de um réu, 2h30. Réplica da acusação. Caso a acusação queira ir para réplica. 1h de réplica, mais de um réu, 2 horas. Tréplica da defesa, 1h, mais de um réu, 2 horas. Se houver assistente de acusação é aquela figura da vítima, né, que pede habilitação no processo para funcionar como assistente de acusação, pode produzir provas e etc. Tá? Havendo assistente de acusação, o assistente de acusação fala depois do Ministério Público. Tá? Prosseguindo. Artigo 484 do CPP. Leitura e explicação dos quesitos em plenário. Então, o juiz-presidente faz a leitura dos quesitos. Inclusive, é uma parte importante dos debates orais, da fala da acusação e da defesa, não esquecerem de passar pelos quesitos. Tá? Explicar, tem que ser muito explicado. É uma estratégia bastante importante você, nós, né, como defesa, por exemplo, tirarmos bons minutos da nossa fala, da nossa 1h30, depois da nossa 1h, para explicar
explicar muito bem os quesitos aos jurados. Lembrem, os jurados são leigos, então é preciso que seja explicado muito bem os quesitos que serão passados a eles. Então, o juiz faz 484, artigo do CPP, essa leitura e explicação dos quesitos para os jurados. Há o recolhimento dos jurados, junto com o juiz-presidente, em sala especial. Então, os jurados são recolhidos em sala especial para que eles possam fazer a quesitação e responder aos quesitos. Eles respondem sim ou não, com cédulas que eles colocam nas urnas. Lembrem, sem motivação, porque os jurados não precisam motivar, inclusive há o sigilo das votações, né? A gente tem em processo penal um único resquício daquilo que chamamos de íntima convicção, de fundamentação por íntima convicção, que é exatamente aqui, o Tribunal do Júri. Eles não precisam fundamentar, tá? 483, ordem dos quesitos. Ordem dos quesitos. Primeiro, gente, é claro que a gente vai ter a adequação a cada caso concreto dos quesitos. Mas, assim, o 483 do CPP, ele traz qual vai ser a ordem da quesitação. O primeiro quesito, passado para os jurados julgarem sim ou não, é sempre a materialidade do delito, a materialidade do fato, que é mais ou menos assim. No dia 7 de abril de 2020, fulano de tal teve sua vida ceifada por 5 facadas ou por arma de fogo no bairro Santa Cândida, na cidade de Curitiba, às 10 horas da noite. Materialidade, aconteceu esse homicídio? Primeiro quesito, sim ou não, tá? Segundo quesito diz respeito à autoria. Fulano de tal foi o responsável pelos disparos que levaram à morte de ciclano. Fulano de tal foi o responsável pelas facadas que levaram à morte de não sei quem. Autoria. Jurados vão julgar sim ou não. Fulano de tal foi o autor dessas facadas? Fulano de tal foi o autor desses disparos de arma de fogo? Tá? Terceiro quesito, o acusado deve ser absolvido? O acusado deve ser absolvido? Tem um bichinho voando. Os jurados podem ter votado sim ao quesito anterior. Ele foi o autor. Mas é íntima convicção, não é? E é sigiloso, não é? Eles podem querer absolver. Tribunal Popular, gente, é Tribunal do Júri. Eles podem querer absolver. Então, o acusado deve ser absolvido? Sim ou não? Depois daqui, lembra que é sempre por maioria, o juiz não vai abrir os 7 votos para não comprometer o sigilo. Tá? Ó, apareceu ele voando. A partir daqui a gente tem os quesitos, caso ele seja condenado, os quesitos relativos à teoria da pena, tá? Relativos à teoria da pena, apenas levando em consideração que não são votados agravantes e atenuantes, não são valoradas pelos jurados. Quem faz a dosimetria da pena, é o juiz togado, o juiz presidente, quem conhece o direito. Então, é incumbência do juiz-presidente e não dos jurados. Mas o juiz-presidente não pode decidir, na sua dosimetria da pena, fora daquilo que foi julgado pelos jurados nos seus quesitos, que foi decidido pelos jurados. Porque soberania dos vereditos. Tá? Gente, tem mais uma coisa que eu queria falar com vocês. Artigo 492 mudou com a Lei 13.964 de 2019, chamado de pacote anticrime. Então, a Lei Anticrime mudou o 492 do CPP, inciso 1, a linha E, ou melhor, inseriu, né, uma nova modalidade de prisão ali, bastante criticável, bastante complicada, que eu vou falar bem rapidamente para vocês, que esse 492, inciso 1, a linha E, trouxe aquela possibilidade que já existia de ser decretada a prisão preventiva do sujeito na instrução do julgamento em plenário. Prisão preventiva tem caráter processual, cautelar. Por quê? Porque depois que ele é condenado em plenário, caso ele seja condenado em plenário, ainda cabe recursos, né? E eu só posso ter execução da pena dele se eu tenho esgotamento recursal. Esgotamento recursal significa, depois que transitar em julgado, eu posso executar a pena do sujeito condenado em júri. Tudo bem? Aí vem o 492, com o pacote anticrime, e traz a possibilidade de, para condenações
iguais ou superiores a 15 anos para condenações iguais ou superiores a 15 anos, ele poder já ter execução antecipada da pena, já sair do plenário de júri com a pena sendo executada. Gente, me parece, só para fazer uma observação aqui, tá? Me parece inconstitucional esse artigo. Vai totalmente ao contrário, na contramão do que o STF decidiu ano passado, em 2019, né, por maioria, proibindo a execução da pena em segunda instância, proibindo a execução antecipada da pena, tá? Isso estava para ser julgado pela STF, né? Agora em fevereiro, aí depois foi adiado para abril e agora durante esse momento de pandemia, nós não sabemos para quando vai ser julgado isso, mas me parece inconstitucional. Mas está lá, por enquanto, artigo 492, inciso 1, a linha E. Tá bom? Gente, com isso a gente fechou o estudo do Tribunal do Júri. Procedimento bifásico, primeira fase, segunda fase. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me procurar, que estou aqui para ajudá-los. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.